Olá! Hoje eu vou contar para vocês as 10 principais diferenças da segunda gestação em relação à primeira. Eu sou a Aline Pedrazzi e esse é o Mãe Star. Comigo, pelo menos, a primeira diferença foi já quando eu peguei o teste positivo. Eu fiz exatamente no mesmo banheiro, à noite, um dia em casa, e quando eu vi o positivo da segunda gestação, obviamente meu coração disparou, eu fiquei alegre, mas a euforia não foi tão grande quanto da gestação da Gil. Acho que tem o fato de que talvez eu já tinha tido essa experiência antes de ter o positivo, e também talvez porque a gente não estava super planejando. Eu disse no primeiro vídeo aqui dessa série Mãe Star Gestante que é um não planejado mais desejado do mundo. Mas eu sei que aquela euforia que eu fiquei horas sem nem acreditar, que eu fiz 3 exames de farmácia da Gil, nessa gestação foi diferente. Eu já sabia de cara que eu estava grávida, parece, eu peguei o positivo, fiquei muito feliz, mas a euforia foi um pouco menor do que em relação à primeira gestação. O segundo ponto, acho que também tem a ver com o primeiro, porque logo em seguida ao teste positivo eu pensei, caraca, como eu vou dar conta? A nossa vida é uma loucura, eu fico brincando assim, vira e mexe, eu chamo minha mãe para dar um socorro, ela mora no interior de São Paulo, mas a gente não tinha ninguém para ajudar, não tinha uma babá, não tem empregada, eu trabalho o dia inteiro fora, meu marido também, a gente tem a Gil, que é um amor, mas é como toda criança, demanda muito. Então quando eu descobri que eu estava grávida, eu fiquei algumas semanas pensando, cara, eu preciso me organizar. E eu tomei algumas decisões que eu precisava já no início da gestação para ficar mais tranquila em relação a isso. Então esse foi o segundo ponto, a preocupação que você tem em como vou dar conta, sendo que eu já tenho um que demanda bastante. O terceiro ponto é, cara, a gestação passa voando. Quando eu vi, eu tava com 12 semanas e pra mim eu tinha pego positivo na semana passada. Na gestação da Gil, que foi a primeira, eu curtia muito, então eu ficava horas passando a mão na barriga. Quando eu chegava em casa, eu tomava um banho longo, eu descansava no sofá, eu conversava com ela, fazia minha massagem, eu ia fazer o yoga, o pilates, etc. Agora, é o dia inteiro assim, eu não paro um segundo no trabalho, chegando em casa eu pego a Gil na escola e fico com ela até ela dormir. E na hora de eu curtir a minha gestação, cara, eu tô dormindo, assim. Então, até é mais difícil de lembrar que eu tô grávida. Então, fica preparada que a segunda gestação vai passar voando. O quarto ponto é em relação a você tá muito mais desencanada na segunda gestação. Na terceira, então, nem se fala, eu imagino, né? Então, na da Gil, por exemplo, eu falava, eu não vou tomar nenhuma medicação durante a gestação, eu tinha pavor de pensar que qualquer coisa que eu iria tomar iria chegar na minha bebê, eu ficava toda cheia de dedos. Hoje, na segunda gestação, e por ter, obviamente, mais informações, até com vários vídeos que eu fiz no canal, inclusive sobre cuidados da pele, alimentação, etc., eu estou muito mais desencanada. O quinto ponto, e um dos mais marcantes para mim, porque é uma mudança física muito rápida, a minha barriga de 12 semanas parece de 16, eu acho, né, em relação à primeira. Os médicos falam que, de fato, como já teve uma gestação e não faz tanto tempo, a Gil tem 1 ano e, na verdade, quase 2 anos, então tem uma estrutura que é ainda laceada, digamos assim. Mas, para mim, tem um fator ainda que contribui ainda mais, porque eu tive uma diástase muito grande. Podem ver aqui nessa foto o tamanho da barriga quando a Gil estava aí com quase mais de 40 semanas. Eu fiquei com uma barriga gigante, pontuda, e meus músculos do abdômen, eles separaram, e eu tive uma diástase de 4,5 dedos. Essa diástase é muito difícil de reverter com atividade física. Eu tentei, eu tava de licença maternidade, eu fiz um monte de atividade, eu fiz com a fisioterapeuta, que é ótima, a Líris, até parceira do nosso canal. E, gente, posso falar a verdade, depois com a correria eu não conseguia mais fazer os exercícios e eu acabei abandonando. Vez ou outra eu fazia, mas eu não preparei meu abdômen para uma nova gestação. Se você puder, faça isso, que é bom, é ótimo. A gente tem um vídeo aqui no canal falando sobre isso. A sexta diferença é que eu tive sono na gestação da Gil, mas, gente, hoje, assim, eu não consigo ficar acordada. É uma coisa incontrolável e tem muito a ver com o cansaço, né? Eu acho que desde que a Gil nasceu eu tenho privação de sono. Obviamente que no último ano, muito menos do que no primeiro ano. Mas ainda tem, vira e mexe quando ela fica doente e tal. E pela infinidade de coisas que a gente faz ao mesmo tempo, a gente tem pouco tempo para descansar. E detalhe, quando eu tenho esse cansaço todo ao longo do dia no trabalho, eu chego em casa,
Nada de descansar, eu pego a Jill na escola e é aí que começa, e é aí que a energia vai a toda, porque eu fico com ela das 6 horas até pelo menos umas 8, 8 e meia, que ela vai dormir. Tem o pai, mas que chega mais tarde, então realmente é muito difícil aguentar esse sono. Outro dia eu tava com ela brincando no tapete da sala, eu tava deitada e eu dormi. Eu acordei com ela esbofeteando assim, minha cara, eu falei, gente, eu realmente preciso descansar. O 7º ponto, a preocupação, pelo menos minha, com o enxoval do próximo bebê é praticamente zero. Se for menina, tá tudo pronto, acho que eu só vou comprar roupinha do batizado, saída da maternidade, algumas poucas coisas. Se for menino, também tem muita coisa que dá pra usar, que era da Jill, e o principal, que demanda mais, que é mais caro, vai ser herdado da irmã com certeza. Por isso acho que a diferença pequena entre um e outro, eu que guardei a maioria das coisas, contribui nesse fato. E eu acho que aquela coisa que toda mãe de primeira viagem tem, né? Ficou grávida e já começa a idealizar os detalhes de tudo. Na segunda gestação a gente não tem mais tanto esse desejo, então é muito mais tranquilo. 8º ponto, em relação aos sintomas da gravidez, se na sua primeira gravidez você enjoou demais, você não consegue nem pensar em engravidar de novo, olha, você pode também enjoar, mas pode ser que você não sinta nada. Na gravidez da Jill eu não senti absolutamente nada desses sintomas de náuseas, enjoo, vômito, etc. E nessa gestação, eu tive aí no começo, tenho de vez em quando ainda uma náusea, principalmente de manhã, enjoos de realmente incomodar. Já tá passando, já tá bem melhor, a maior parte fala que dura aí no primeiro trimestre e a gente vai fazer um programa específico para dar dica para vocês de como melhorar essa questão dos enjoos e como atuar nos casos que são a minoria, mas está muito em alta aí, porque a Fernanda Lima comentou, a Tata Werneck também, da hiperêmese gravídica, né? Que é aquela pessoa que tem muito enjoo, vomita demais e chega até a ter que ficar internada, tomando medicação, etc., para poder manter a sua saúde e a saúde do bebê. O penúltimo ponto é a minha preocupação particular, porque a Jill tem ainda quase 2 anos, eu ainda amamento, então a minha preocupação com o desmame. Eu não pretendo amamentar em tandem, que são os dois ao mesmo tempo. Acho que já tá tudo bem, eu amamentei o quanto eu gostaria. Eu sou muito apegada à amamentação e ela também, então eu quero fazer um processo de desmame bem gentil e que nós duas consigamos, mas eu sei que tem que fazer nos próximos meses, porque eu não quero que esteja muito próximo a data do bebê chegar, de fazer esse desmame, ser muito associado. Eu tive que parar de mamar porque eu tenho um bebê chegando aí. E também quero poder, sabe, dar uma respirada, assim, no sentido de, olha, eu vou agora me preparar para uma nova amamentação, que vai durar possivelmente uns 2 anos, vou ficar 4 anos amamentando direto, então acho que eu quero dar uma respirada, por mais que eu adore esse momento de amamentar. E a última preocupação, que também não existia na primeira gravidez, é como vai ser quando a Jill receber esse irmãozinho. Como que a gente contou para ela, o cuidado que a gente está tendo de envolvê-la. A gente teve um programa falando sobre isso aqui com a Cristiana Roca, uma psicóloga. Qualquer criança ou qualquer pessoa numa situação em que tá tudo acostumada com o ambiente, com as mesmas pessoas, e chega alguém que vai ocupar um espaço tanto quanto ela, e tem uma certa competição, ciúmes, que é natural. Então eu me preparo, porque a Jill vai ter, quando o próximo bebê nascer, por volta de 2 anos e meio, uma fase difícil, porque a criança tem sentimentos, ela consegue ver que tem uma independência, mas ela não consegue lidar com frustração, ela não sabe muito bem como lidar com esses sentimentos, então tem aquelas chamadas mais birras, aqueles comportamentos mais difíceis. Então eu imagino e gostaria de me preparar e preparar toda a família para que tenhamos aí um sucesso e seja o mais tranquilo possível na chegada do próximo bebê. E eu quero saber de vocês aí que estão no segundo ou estão grávidas, né? O que vocês têm sentido de diferença entre a primeira, a segunda, a terceira, enfim, gestação. Compartilhem com a gente, que eu vou compartilhar no nosso canal, no Instagram, nas redes sociais. E deixe o seu like aqui nesse vídeo se você gostou e se inscreva no nosso canal. Um grande beijo e até o próximo Mãe Star!